Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eder Maier e vou fazer um vídeo sobre o funcionamento do pluviômetro automático. Tá? Então vou começar com a parte superior, que tem o disco, onde nós temos fixado o coletor. Então a precipitação vai cair no coletor. Esse coletor está conectado a um disco, tá? Que é móvel, ele gira 360 graus, que está sobreposto a um disco fixo. Então vou mostrar para vocês esses dois discos, que são as impressões 3D, que deram origem ao disco superior e inferior. Então, mostrando para vocês, o superior ele é móvel e o inferior ele é fixo, tá? Com 3 pontos de ancoragem no PVC 250 mm. Vocês podem ver que esse disco inferior ele tem 13 saídas, sendo que 12 estão conectados aos frascos e um é o bota-fora. Já no disco superior, nós temos uma única saída da água, que é o coletor. Então, essa única saída vai encontrar 12 possibilidades de distribuição das amostras de água. Então, são 12 meses de observação. Ao longo dos meses, vai coletando a precipitação, e no primeiro dia do mês a gente faz o giro e vai selecionando um outro frasco, porque cada saída desse disco inferior está conectado a uma garrafa de 500 ml. Vocês podem verificar que essa saída do disco inferior está conectada com uma mangueira que está ligada a um frasco de 500 ml. Sendo que nesse caminho, nesse percurso da água, nós temos mecanismos de preservação das amostras, tá? Então eu vou explicar para vocês, como que é o caminho da água, desde essa precipitação e armazenamento, e também o mecanismo de preservação, tá? Antes de falar sobre a preservação, coleta e preservação, vou mostrar um pouco também da estrutura do equipamento. Aqui nós temos o acrílico, mas os fabricados são em PVC, que é a parte que vai dar estrutura para o pluviômetro. E também temos suportes, tá, em espuma expansiva que vão servir tanto como suporte, como também manter a temperatura mais homogênea possível. Porque a nossa preocupação está associada à não evaporação da água. A água, uma vez que entrou no frasco, ela não pode sair. E nessa preservação, nessa demanda de preservação da amostra, nós temos 2 mecanismos, tá, a fim de impedir a evaporação. O primeiro mecanismo ele está instalado sobre a tampa da garrafa, tá? Então fundido na tampa da garrafa, nós temos uma bucha redutora. Dentro dessa bucha redutora nós temos um tarugo de nylon que foi usinado num torno mecânico como uma rosca. E essa rosca, ela está inclinada, tá, em 15 graus. Então, cada volta de rosca, que tem aproximadamente 2 milímetros, tá, vai acumular água nessa parte inferior e vai impedir que a evaporação, a água evaporada ascenda para fora do frasco. Bem como nós temos um suspiro, que é feito de cano de cobre, é um cano que é utilizado na refrigeração, com um furinho inferior a 0,5 milímetros, tá? Então isso também impede que ocorra evaporação e possibilita que o ar saia do frasco quando ocorrer a precipitação e a água precisa descer até o armazenamento, tá? O segundo mecanismo ele ocorre sobre o disco inferior, tá? Inicialmente nós temos as esferas alojadas numa sede na parte inferior, tá? E quando se gira o disco superior, esse disco superior vai inserir a esfera sobre um cano de PVC que é hermético com a esfera de vidro. E a própria força da gravidade e o peso da esfera de vidro faça com que tem um segundo mecanismo, que esse segundo mecanismo impeça a evaporação. Então, fechando o frasco após
a coleta de um mês. Tá? E esse mecanismo de lançamento da esfera ocorre por uma área rebaixada no primeiro disco, no disco superior. Então as esferas ficam alojadas na parte mais interna do disco, e quando essa parte que está projetada para a periferia do disco passa sobre a área que já coletou, lança a esfera em direção ao seu mecanismo de vedação. Bom, se tratando do funcionamento geral do pluviômetro, ele foi pensado e projetado para trabalhar de forma autônoma por um ano, sendo que ele começa no bota fora e vai selecionando uma amostra a cada mês. Então, o sistema fica aberto de coleta do dia 1º até o dia 30, o dia 31, sendo que no mês seguinte o disco superior gira e vai vedar o mês anterior e começar a coletar no mês seguinte. O próximo passo desse pluviômetro, da evolução desse pluviômetro, é a gente automatizar, é conseguir colocar um mecanismo de recarga da bateria por energia solar, um motor de passo que vai fazer esse movimento do disco superior a partir de um motor de passo. Tá? Vocês podem verificar que já tem uma gremalheira aqui e nós vamos estar construindo, elaborando um mecanismo externo acoplado ao pluviômetro que vai fazer o giro do disco de forma autônoma. Tá? Tendo em vista então o tempo e os recursos disponibilizados pelo projeto, isso é uma demanda ainda que nós vamos estar trabalhando na sequência temporal. Muito obrigado.